Não, vocês não estão no lugar errado. Aqui é sim o Se Convida. Só que hoje a nossa host, Simone Mota, não pôde estar presente por motivo de força maior. Ela está lá no Maxi VH, representando a Solo no Congresso do Audiovisual. E eu, que sou assessora de projetos aqui da Solo Produções, vim ocupar esse lugar falando com a maravilhosa Sheila Martins, que já já a gente vai apresentar. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Se Convida. O Se Convida conta com a parceria do Sesc Tijuca, da onde a gente está gravando aqui nesse momento, toda segunda e terça-feira de cada mês, às 15 horas. Então, sempre que vocês quiserem vir aqui também prestigiar, assistir junto com a gente os episódios de cada mês, será um prazer recebê-los aqui. E a gente também conta com o apoio da Sou Negão Mulher Preta, da Livraria Casa da Árvore, e a gente sempre faz esse programa aqui de uma maneira ao vivo, então vocês todos estão sempre convidados. A nossa convidada de hoje é a Sheila Martins. Ela é pedagoga, mestra e doutoranda em educação no programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais da UERJ. Atua como intérprete de Libras português no Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES, território de referência na educação de surdos em toda a América Latina. Ela já trabalhou na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em universidades privadas, com contação de histórias em Libras em escolas municipais do Rio de Janeiro. Também tem como área de interesse em pesquisas e escrevivência da autora Conceição Evaristo, educação de jovens e adultas negras, Islã, literatura negra, surdez, interseccionalidade, encruzilhadas, narrativas e memórias ancestrais. Também atua como intérprete em espaços artísticos, como apresentações de slam, peças teatrais negras, tais como O Pequeno Príncipe Negro, Solano Trindade, em Submissa Negra Voz, Morena e muitos outros. Além também de atuar como intérprete-atriz no espetáculo Os Desertos de Laíde. Assim como na FLUP, Festa Literária das Periferias, da qual a Simone também é curadora. Olha, eu até descobri isso agora. No circuito Primeiro Baobazinho Convida, na Visio Literária, Mostra de Literatura Surda e no Slam de Duplas RJ, Slam Laje e Slam Nós da Rua. A gente também teve a honra de contar com a Sheila no projeto Alô Narrativas Negras para a Infância. Tem que atualizar. Sim, a gente contou com a Sheila, foi aí inclusive que eu te conheci, né? E a gente teve a honra, o prazer de conhecer a Sheila lá e de estar junto com a gente nesses 2 dias que a gente fez, né? Tanto em São Gonçalo quanto também em Nova Iguaçu. Foi incrível contar com essa presença, conversamos muito no carro, no camarim, foi maravilhoso. Bom, então seja bem-vinda. Obrigada. Espero que seja um bate-papo gostoso, que a gente possa trocar muito nesse dia de hoje. Então, eu queria entender um pouquinho com você, quando que começou o seu interesse pelas Libras, como você adentrou esse mundo, como que você começou a se interessar e tornar de fato isso um trabalho. Então, acho que foram 2 interesses um pouco... Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Eu ia começar a contar a vida e esqueci de agradecer. Eu sou muito grata. Você falou que a gente se encontrou 2 vezes, na verdade foram 3, porque vocês tiveram um enorme carinho de me convidar para a conversa antes do projeto acontecer. E isso não é normal que acontece, né? Não acontece sempre. Então, para mim, foi um respeito pelo meu trabalho, mas, sobretudo, uma forma de vocês mostrarem o nosso projeto é isso, é acolher, é contar histórias, mas também cuidar da gente também, que eu acho que isso é importantíssimo. Então, um prazer conversar com você hoje, é só continuação das conversas que já vem acontecendo. E sobre como a Libras me encontrou, eu costumo dizer que eu não encontrei as Libras. A Libras me encontrou. Por quê? Quando eu era muito pequenininha, cresci em Vila dos Teles, em São João de Meriti, para quem não conhece. É um lugar bom. E aí eu cresci brincando na rua, há um pouquinho de tempo atrás, alguns anos atrás. E aí eu sempre brincava e via meu irmão brincando com um garoto, que eu não sabia quem era a princípio. Isso era em torno de 6, 7 anos. Mas eu via que eles não se comunicavam como a gente. Falando, sabe? Falando oralmente e gritando. Eu via que eles falavam alguma coisa diferente, até então eu não sabia o que era. E aí eu comecei a me aproximar, com a curiosidade de criança que toda criança tem. Eu me aproximo, eu começo a fazer alguns gestos,
E aí eu não me dei conta que eu já me comunicava daquela forma. Eu só fiz. E aí a gente cresceu juntos, fomos nos encontrar, fomos juntos, né, praticamente, não foi marcado, mas acabou acontecendo também, em um espaço religioso, que foi lá que, em Vila dos Teles também, e lá tinham mais de 30 surdos. Então a gente acabou participando de rituais que aconteciam. Naquela época eu interpretava as atividades, e aí fiz cursos de Libras lá também, mas mais para formalizar os gestos que a gente tinha combinado entre nós dois. Se você me perguntar assim, quando foi que você começou formalmente, eu não vou saber a data exata. Mas eu lembro que a parceirona minha, Neide, falou assim, eu tinha acabado de me separar do pai do meu filho, e aí eu estava sem trabalhar na época, e estudando muito patologia clínica, porque era essa a minha área. Você fazia o quê? Patologia clínica. Por incrível que pareça. Gente, como a vida... Nem eu acredito. Estava eu estudando fortemente patologia, e aí essa minha amiga fala assim, Sheila, vamos embora começar a trabalhar em escolas para você conseguir sustentar seu filho. Meu filho era bem pequenininho, devia de ter em torno de 2 anos, mas antes disso já fazia serviços de interpretação. Esses serviços de, o surdo vai ao médico, vamos lá trabalhar com ele, vamos lá fazer uma tradução de uma consulta, tem que fazer uma reunião familiar. Você vai lá interpretar? Então já fazia esses trabalhos desse tipo. E aí eu fui para uma escola municipal, muito jovem, e me pego interpretando, mas ao mesmo tempo trabalhando como docente de surdos e ouvintes na educação de jovens e adultos. Eu acho que é por isso que quando você leu uma mini bio, eu faço questão de colocar lá em jovens e adultos, porque eu tenho um afeto muito grande com essa área, sabe? Eu acho que eu me encontro ali, me vejo ali. E aí eu comecei a trabalhar desde então no Largo. Larguei a patologia clínica, não quis mais. Olha. Comecei a fazer pedagogia no instituto onde eu trabalho hoje e vivo por lá, até hoje. E ama, e foi seguindo, né? Sim, sim. E hoje eu trabalho com a educação de jovens e adultos, à noite também. Tenho a pesquisa de doutorado que eu faço com essas estudantes, junto com essas estudantes. A gente tenta junto contar as nossas histórias. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de contação de histórias também, que eu acho que é um modo da gente afirmar as nossas existências na vida, sabe? De dizer, olha, eu existo e quero pensar sobre essa minha existência possível e prazerosa. Porque quando eu conto assim, olha, quando eu era bem pequenininha, eu morava lá em Vila dos Teles, hoje em dia eu consigo falar isso de forma tranquila. E aí quando eu vou encontrar com essas estudantes, que são estudantes entre 18 e 65 anos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, uma fala me marca muito. Uma estudante, ela sempre pergunta, eu posso falar? Eu posso falar? Eu não tenho muito o que dizer para você, não. É uma senhora de quase 60 anos, o que ela não tem para me contar? E aí eu começo a pensar junto com o grupo Arte e Gestuação, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte também, e o OMEFRE, que é um outro grupo de pesquisa que eu faço parte. E aí a gente vai pensando juntos como a gente pode pensar possibilidades de viver bem nesse mundo que é genocida, racista, ouvintista, que quer a todo momento moldar o corpo surdo a um corpo ouvinte. E aí como é que a gente pode lidar e criar maneiras prazerosas de viver juntas, sabe? E você traz a Conceição Evaristo com esse conceito muito nesse sentido, né? De escrevivência. Eu encontro com esse conceito. Eu costumo fazer um pequeno preâmbulo para poder chegar nessa história. Eu não conhecia a Conceição Evaristo há muito tempo atrás. E aí eu junto muito dinheiro com uma pessoa que morava na Baixada. E aí eu junto muito dinheiro e vou viajar para Paraty com meu filho. E aí a gente viaja para Paraty, eu falo, olha meu filho, a gente vai viajar. A gente vai para um lugar muito especial, um lugar muito longe, que é Paraty. E fomos. Chegando lá, no fundo a gente começou a passar pelo centro histórico e conversar. E aí no fundo a gente olha para frente e acha uma livraria pequenininha, que hoje está diferente essa livraria. Eu volto lá há pouco tempo atrás e vejo que está diferente. E aí a gente entra nessa livraria, tinham uns livros empilhados, isso há muito tempo atrás, uns livros empilhados, e aí meu filho fica circulando pela livraria, eu deixo ele solto, e eu vou circulando pelo outro lado. No final da livraria, numa pilha de livros, quase no penúltimo livro,
eu puxo um livro e começo a olhar. Isso, meu filho está rodando pela livraria. Eu fico olhando o livro ali. E aí eu acho a capa interessante, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Maravilhoso. Começo a folhear, e aí meu filho vem por trás de mim, aqui do ladinho, e fala assim, nossa mãe, essa moça é tão parecida com você, que era a Conceição Evaristo. Desde então eu acho que não tem como eu não produzir pesquisa e pensar pesquisa, que para mim é pesquisa e vida todo mundo junto, sem pensar nessa palavra força que é a escrevivência, sabe? Com toda certeza. Não, ainda mais pra gente, né? Enquanto mulher negra, assim, não tem como a gente colocar uma coisa no papel que não passe um pouco pelas nossas experiências. Até Nem tem. que seja uma ficção, alguma coisa nesse sentido. Até tem, Cecília. É aí que as pessoas também produzem pesquisa a partir disso. Mas para mim não faz sentido nenhum. Eu não vejo possibilidade de vida nisso. Para mim é possibilidade de morte. Você escrever sem se ver, sem se enxergar, sem narrar de si, mas que eu narro também de mim, de você, das mulheres pretas que circulam. Se a pesquisa não me fazer rasgar a pele e contar de mim, eu prefiro não fazer, porque eu acho que é um trabalho muito grande. É um trabalho, Sim. não que fazer a pesquisa escrevente seja menos trabalhoso. Para mim é até mais doloroso, porque quando você coloca os seus traumas na mesa, é mais doloroso. Mas você consegue, como diz Paulo Freire, né, você consegue esperançar futuros possíveis para a gente. E se não for para produzir uma pesquisa em que eu pense futuros possíveis, qual o sentido de pesquisar? E eu queria entender também um pouquinho com você, né? Eu acho que pra gente que é ouvinte, talvez não tenha muito essa clareza da diferença entre uma pessoa que saiba falar Libras e uma pessoa que é intérprete e que trabalha com isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa diferença, né? E como você enxerga essa diferença também dentro do mercado, se posicionando também como uma pessoa que trabalha com isso, né? E marcando o seu lugar e o lugar de tantos dentro de um mercado que, enfim, só reflete como a nossa sociedade é extremamente preconceituosa mesmo, né, e capacitista. Então eu queria entender um pouquinho com você sobre esse processo. Então, eu enquanto intérprete de Libras, primeiro acho que é uma discussão interessante de se fazer, porque saiu semana passada um comunicado oficial do Instituto. Sempre que eu falar Instituto, é Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu me sinto muito à vontade de ficar chamando de Instituto. Que comunicando que as pessoas que fazem curso de Libras lá não são formadas intérpretes de Libras. São pessoas que são aptas a conversar, assim como quando você faz um curso no IES. Sim, você curso de inglês, né? Que você não vai virar professor. Não, né? Você está apto a conversar, a viajar para aquele país ou encontrar um turista por aqui e conversar. Ponto. Para você ser uma intérprete de Libras, você precisa fazer outras formações, assim como qualquer outra língua estrangeira. E aí eu acho que isso é uma coisa que precisa ganhar um pouco de amplitude, porque é um respeito com essa pessoa surda, com quem eu estou conversando e traduzindo aquele texto ou fala. E aí a gente precisa entender que isso também é um processo de respeitá-lo e me respeitar também. Porque quando eu assumo fazer uma profissão, seja qualquer profissão, eu preciso me especializar para fazer, né? Eu acho que isso é uma conversa interessante também, em que as pessoas possam buscar o curso de letras libras, que as pessoas possam buscar os cursos de tradução e interpretação ligadas ao MEC, que é uma formação pensada para a formação desse tradutor-intérprete, porque quando você vai fazer um curso de línguas, de qualquer língua que seja, você não vai aprender as técnicas que você aprende para traduzir. Até mesmo a própria didática, né? Você não vai necessariamente aprender isso. Não, e para traduzir, para fazer essa tradução, essa interpretação, envolve tantas nuances do seu corpo, da sua expressão facial, de como você vai se posicionar naquele lugar, qual é o lugar que você vai interpretar, como você faz o estudo daquele material prévio. E isso resumindo, deixando de forma bem simplória. Mas a gente sabe que hoje em dia não tem acontecido tanto assim, porque alguns contratantes acabam não pedindo nem a formação, nem sequer perguntando. Então você tem um curso de Libras, você se sente apto, e aí você acaba interpretando, e aí um surdo vai lá e quer receber um material interessante, né? E aí você vê uma pessoa que está iniciando na área e interpretando. Não, isso que você falou eu acho muito interessante, porque eu também já trabalhei em escola, né, por um tempo. E eu percebia muitos dos meus amigos que, enfim, davam aula de espanhol, de inglês, fazendo exatamente a mesma reclamação.
né, de parecer que qualquer pessoa que fizesse um curso, né, em qualquer um desses cursos que a gente vê por aí, de inglês, de espanhol, que ela estava apta a dar aula, né? E a gente entende, tem muita gente que faz isso que realmente tem uma questão de necessidade, mas é uma questão dentro desse meio, porque é o que você falou, assim, você precisa de uma especialização, de uma didática, né? Assim como qualquer outra profissão, né? Então você aprende para isso. Eu não fazia ideia, por exemplo, que isso já era um cenário que também estava afetando os intérpretes de Libras, né? De ter outras pessoas que apenas por fazer um curso já estavam tomando, entre aspas, esse lugar, né? Eu acho interessante da gente pensar isso também. Mas o que você comentou sobre buscar esses cursos, a gente, dando uma pesquisada aqui, montando o roteiro, a gente viu que o INES também abriu mais de 400 cursos livres para ensinando pessoas, né, que não necessariamente querem se especializar como intérpretes, mas que querem aprender. E você também tem outras indicações, né, para esse pessoal que está a fim de aprender Libras, que quer realmente aprender Libras de alguma forma? Então, geralmente eu indico a poucos lugares. Eu indico quem quer realmente se formar enquanto intérprete de Libras, procura fazer o vestibular do FRJ, que lá tem letras de Libras, mas para quem já é intérprete também e quer também começar na área, também tem um curso muito interessante em Madureira, que se chama Integrando Libras, pode pesquisar lá no Instagram, e é um curso também que forma intérpretes, e é ligado ao MEC. Então é interessante buscar para ir se formando, para ir aprendendo e pensando sobre as técnicas, sobre a prática do intérprete, pensar como se dá esse profissional ao longo do tempo, o quanto que esse perfil vem mudando. A gente está passando agora para mim, né, a partir da minha perspectiva, de uma cisão na atuação, que é esse intérprete que se coloca, esse corpo arte, esse corpo memória, que se coloca ali junto com o espetáculo. Então, para mim, é uma nova não talvez, mas uma área que está eclodindo e que a gente precisa ter uma atenção, mas a gente precisa entender também de onde a gente veio, né? Pesquisar esses cursos e se aprofundando antes de colocar a cara para agir, eu acho que é interessante também. Maravilha. E aí eu acho que entrando nisso, né, a gente tentou fazer muito isso no Alô, né, de colocar você realmente dentro do palco mesmo, né, e não como uma pessoa completamente deslocada ali do que está acontecendo. E a gente conversando muito naqueles bastidores, a gente foi entendendo também com você esse movimento novo, né? Não sei o quão novo, mas o movimento que a gente está vendo de muitas peças de teatro, de muitos shows, investindo nos intérpretes de Libras enquanto corpos que estão realmente presentes naquela atuação ou na interpretação que esteja sendo feita. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e também, enquanto uma pessoa que também está lutando, né, por esse movimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova forma de se colocar dentro dos ambientes, dentro dos espetáculos. Acho que isso é muito importante para a gente dar um outro lugar para o intérprete de Libras também e para a própria inclusão mesmo dentro dos nossos projetos, né? Essa ideia, eu acho que, para mim, não veio de mim. Veio muito desse meu contato com a Tatiana Nascimento, que é uma atriz preta, diretora, e por aí vai, ela faz tanta coisa, que a gente se encontra para começar a interpretar no ANG, Caminhos da Liberdade, e aí ela começa a provocar e pensar como seria se a gente estivesse junto com os atores. No início, eu confesso que eu pensei assim, mas é possível? Porque eu vinha tanto com aquele corpo carregado de marcas e de regras que o próprio campo da tradução e da interpretação nos coloca, que eu não conseguia pensar fora dele. Eu estava somente acostumada a entregar o meu serviço, que era interpretar, botar meu lookzinho todo preto e interpretar. E aí, quando eu encontro com a Tatiana começa a me provocar tanto e a pensar, que eu comecei a pensar que era possível. E aí, a partir da Tatiana, de sentar e conversar, falar, olha, você pode fazer isso aqui, você pode pensar nesse corpo desse jeito, você pode estar junto com a gente. E aí eu me pego pensando, assim como essa estudante negra surda que eu falei lá no começo, que ela perguntou assim, eu posso falar? Eu me sinto no palco perguntando para a Tatiana a todo momento, eu posso fazer isso aqui? Ela fala, claro que você pode. Você é uma interpreta.
E aí eu penso, caramba, esse interpreta para brincar com essa palavra de intérprete preta, porque dizer que era uma intérprete preta carrega muitas nuances, né? A nuance de você interpretar com um brinco, de você interpretar careca e platinada, de você interpretar com tranças, de entender que nesse processo histórico desses corpos negros, como intérprete de Libras é você ouvir antes de um serviço se você pode tirar as tranças, ou se você pode amarrar as tranças a ponto de não aparecer muito. Você tira a sua própria característica para estar ali também, né? E eu acho que vem ainda mais aquele lugar do intérprete como um nada, quase, né? Como uma ferramenta que você só vai entregar um produto. E aí a Tatiana me provoca a pensar que o que está ali no palco não é uma ferramenta. É um corpo, memória, e que está narrando junto com os atores. E aí depois da Tatiana eu encontro a Juliana Baobazinho, que é uma escritora maravilhosa. Ela me convida para interpretar uma sessão de 10 histórias, de contação de histórias, que eu acho que é o lugar onde eu me sinto muito confortável para fazer, mas um conforto desconfortável, porque cada história eu vou aprendendo um pouco mais. E aí, a partir desses encontros, o Anderson Barreto também, que acabei de fazer, nem acabei, né, ainda tem mais, um espetáculo chamado Almodé, que estava apresentando agora no Teatro Zimbinska, aqui na Tijuca. Sim. E aí a gente vai pensando esse corpo, intérprete de Libras, preto, que está no palco junto. E aí, você tinha me perguntado antes, nessa conversinha prévia, qual seria essa formação para atuar. Essa formação se dá a partir das conversas, e das trocas, e da aprendizagem com esse povo que está fazendo isso há muito tempo. E essa formação, para mim, me dá muito a partir desses contadores de histórias pretos. Tatiana Nascimento, a Juliana, o Anderson Barreto, e tantos outros que eu posso ser injusta de não citar os nomes, mas eu vou aprendendo com esses contadores de história como eu posso buscar um caminho para encontrar, que acho que ainda não encontrei totalmente, mas para experimentar esse corpo intérprete de Libras que é cheio de memória. Pouco tempo atrás é que eu fui entender que eu não podia encher o corpo de maquiagem para cobrir as tatuagens, para fazer vídeo, para interpretar. Até isso a gente fazer. Antigamente, sim. E não é antigamente muito distante. Eu também. No início, eu só tinha essa tatuagem aqui, esses 3 coraçãozinhos, e aí eles eram vazados, porque eu tinha que encher de maquiagem, porque não podia aparecer. Mas aí que tá, não podia da onde? Não podia quem criou isso? Por que criou isso? Se o foco da minha tradução é esse espaço aqui, o que vai interferir? Entende? O que vai interferir eu usar um brinco? O que vai interferir eu usar uma careca? O que vai interferir eu usar um coque louro? Já teve uma situação que eu interpretando mesmo, eu acho que não é uma história muito interessante, não muito legal, mas é interessante, em que um surdo olha para mim, eu estava sinalizando uma aula dentro do instituto de pós-graduação, e era um professor preto na época também, eu acho que por isso que eu consegui receber um suporte, tinha um parceiro comigo de intérprete, e aí eu estava sinalizando tranquilamente, como de costume, e aí o surdo me olha e fala assim, talvez se você cortasse os seus seios, cortar de mutilar mesmo, não seria interessante para você sinalizar, não seria mais confortável? Meu Deus do céu! E aí o quanto que as pessoas, esse sistema, a branquitude, acha que pode olhar para o meu corpo e falar ter esse tipo de fala, sabe? É o mesmo sistema que olha para mim e fala, você tem que cobrir as suas tatuagens, você não pode usar um cabelo colorido. Antes, quando eu comecei a interpretar, eu usava sempre o cabelo escovado. Sempre, sempre, sempre. E eu ficava com nervoso quando eu tinha que traduzir e me subia um fiapo aqui de cabelo. Pronto, eu entrava em crise. Eu pensava, não posso mais interpretar porque eu não estou boa, não estou preparada. E aí as pessoas iam me olhar e iam achar o quê? E aí esse corpo hoje que se encontra com esses contadores de histórias, com esses poetas de Islã, que eu também não posso esquecer, que são com essas pessoas que eu vou pensar o meu corpo enquanto um corpo que
se afirma politicamente, se afirma poeticamente, mas se afirma num modo de dizer que eu estou viva. E que nesse gesto de afirmar que eu estou viva, nesse gesto de tradução, entende esse caminho em que para você aprender a ser intérprete, você tinha que aprender a morrer. Você não podia ocupar esse corpo não tem vida. Assim, tanto que uma das grandes discussões, né, no meio da interpretação é você ser neutra. Como que eu vou ser neutra? Traduzindo uma contação de histórias que fala sobre mim. Não tem como. Tem como eu mantenho a neutralidade. Eu não vou cortar a história e falar assim, deixa eu te contar um negócio. Não vou fazer isso, não é nem neutralidade, isso é falta de ética. Falando agora, eu lembro do livro da Neuza Souza Santos, que é o Tornar-se Negra, que vai muito nesse processo de eu me encontrar. Eu sempre soube que sou uma mulher negra, isso é um fato inegável, mas pensar esse corpo, mulher negra, sendo intérprete, para mim, era algo que eu não refletia sobre. Eu só sabia que eu tinha que interpretar. Agora, pensar as nuances que atravessam esse corpo, eu não pensava, eu só pensava que eu tinha que sobreviver, me manter viva, manter o meu filho vivo, e ponto. E aí, quando eu começo a me perceber nesse processo de me tornar-me negra, de olhar esse corpo intérprete negro, eu começo a não me assustar com o cabelo que sobe. E aí eu começo a passar pela transição capilar, de olhar o meu cabelo de outra forma, de começar a tatuar um pouco mais, menos timidamente o meu corpo, com coisas que eu acredito que são importantes para mim. Eu começo a tatuar escrevência, no corpo afeto, encruzilhada, que são palavras que para mim são palavras que eu afirmo na minha pesquisa, afirmo na minha vida, afirmo na minha existência. E aí eu começo a encontrar outros intérpretes pretos e começo a perceber que isso não é uma história só minha. É uma história que acontece, em sua grande maioria, com vários intérpretes pretos. E aí eu começo a conversar com os intérpretes dentro do próprio instituto e começo a ver, olha, a outra intérprete diz que também aconteceu isso com ela, que ela foi deslegitimada na hora da interpretação por algum outro docente, e a outra intérprete branca não. Eu começo a pensar, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa. O que seria, né? Tem alguma coisa em comum. E aí eu não sabia nomear na época. E aí eu começo a nomear como racismo, quando eu começo a me encontrar com os movimentos negros, para entender esse processo. E aí, depois desse encontro com o movimento negro em si, a pesquisar, a ler, a entender, eu começo a pensar, não, alto lá, isso daí é um racismo que acontece diante do meu corpo. Mas aí, quando eu encontro esses trabalhos, como o Alô Narrativa, que senta para conversar, que ainda me assusta quando as pessoas me chamam para conversar e perguntam assim, o que você acha, Sheila? O que você propõe para o seu próprio trabalho? E aí geralmente eu narro que não é uma atitude esperada por um corpo preto, intérprete, que a pessoa te olhe, qualquer contratante te olhe, por mais que você estude, por mais que seu currículo lá seja enorme, que alguém senta com você e fale assim, o que você propõe para esse trabalho aqui? E você propor e ser escutada de fato. Porque às vezes você pode propor, a pessoa não vai te ouvir, e aí é... Mas, para mim, eu tento focar sempre nas atividades em que eu posso fazer juntos. Porque, para além de pensar nesse meu processo de formação, desse meu corpo, desse corpo coletivo, como eu falei anteriormente, né? Essas histórias não são somente minhas, são de vários intérpretes que passam por isso, de ter intérprete que está começando a traduzir no início de uma palestra, no início de uma reunião, e uma certa professora levantar e falar, não estou conseguindo ver o intérprete. Não é porque o instituto foi construído num lugar com uma iluminação horrorosa, não é. É porque ela se sente confortável para dizer, porque o intérprete é preto. Ela sinaliza isso, em pé, em público, no meio de uma reunião. Entende? Então são atitudes racistas relacionadas ao nosso corpo que são normalizadas porque são histórias que são contadas muito no nosso meio. Sim. Sabe?
E aí, quando eu falo que eu me sinto contente nessas atividades em que as pessoas perguntam, em que a gente pode usar uma roupa que combine com todo o cenário, que a gente possa ficar bem próximo de quem está narrando. Isso para mim é fantástico. Eu vou fazer além do meu melhor, porque é um trabalho construído coletivamente. Com certeza. Sabe? Eu estou falando demais, pode ir falando. Tá maravilhoso, assim. Eu quero ficar te ouvindo e te ouvindo e te ouvindo, assim. Eu acho que a gente, quando inclusive chamou você, foi muito porque a gente teve uma experiência incrível, mas foi o que a gente estava falando aqui nos bastidores, assim. A gente está completamente chocado, assim, a palavra é essa, com os relatos que você trouxe, né, durante a entrevista, assim, porque realmente a gente não vê uma pessoa falando sobre isso, né? Isso não é público, isso não é uma coisa que exige muita coragem, né? Porque acho que, além de tudo, é uma dor pra gente, né? Porque é um racismo institucional, assim, seríssimo, né? E você vê que até nos espaços onde a inclusão deveria ser a pauta principal, isso continua não existindo. Eu me identifiquei muito porque eu venho das ciências sociais, né? E a gente tem esse lugar, assim, esse imaginário que nas ciências sociais todo mundo se ama, é contente, se abraça, é todo mundo, né? Enfim, um lugar super inclusivo. E não é. É um lugar que também tem muito racismo, também extremamente misógino, né? E até nos lugares, enfim, gastronomia, que é um lugar que mulher, né, geralmente é colocado nesse lugar de dona de casa, mas que na gastronomia, enquanto profissão, não é também. E ver, né, essa experiência sendo colocada também nas intérpretes de libras negras e homens negros também é uma coisa muito, muito chocante para quem não está acostumado nesse meio, né? Então, é isso, exige uma coragem também, né? E agradeço, inclusive, pelo relato, assim, de agora, porque é um relato muito potente, muito corajoso da sua parte também, de conseguir retratar isso, né? Colocar isso, porque não é um meio também enorme, né? E a gente também que trabalha com projeto cultural, a gente sabe o quanto que isso é um meio onde todo mundo sabe um pouquinho de todo mundo, né? Então, demanda uma coragem, né? Muito grande nesse processo. Inclusive, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa palavra que você usa, né, interpreta de livros. Isso foi uma coisa que você falou no Alô e você falou aqui agora. E eu queria entender, isso é uma coisa que você está usando como conceito? Queria que você contasse um pouquinho mais sobre... Eu já considero um conceito, se você não considerava, para mim já é. Eu considero. Essa palavra força, esse conceito não veio de mim, veio da Tatiana Henrique. Quando eu começo a fazer no Ang com ela e a partir dessas provocações que ela foi fazendo ao longo do tempo, a Tatiana Henrique é uma pessoa que eu admiro no sentido de que ela sabe muita coisa, mas ela está sempre disposta a sentar com você e conversar, mas sobretudo te escutar, sabe? Essas histórias que eu contei aqui, ela teve, mesmo nessa rotina maluca que a gente leva da vida, ela sentou, ouviu e conseguiu ir pensando junto como fazer. E eu acho que aí que está a grande sacada desse conceito, é você pensar junto como fazer. Por ser uma mulher preta também, né? E aí ela começa a propor e me catucar com essa fala de, olha, você não é só uma intérprete nesse palco, você é uma interpreta. Porque isso carrega muita coisa nessa fala, sabe? Carrega toda essa memória que eu narrei para vocês, de essas histórias, mas, sobretudo, carrega as memórias das minhas ancestrais. Quando eu subo num palco como no Ang, como Desertos de Laíde, que é um espetáculo que narra a história de mães que perderam seus filhos para o tráfico, e aí eu entro como uma quarta mãe. Você não se colocar nesse lugar, né? Não tem como. E aí eu entro como nesse espetáculo, que também a Tatiana Henrique também estava participando, eu entro como uma das personagens da peça. Eu vou fazendo a tradução, mas também vou contando as minhas falas, e aí a gente começa a provocar. Como é que você vai contar essa história? Sabe? Conta essa história em Libras. E aí eu vou pensando em coisas que antes não era possível de se pensar. E aí você tinha me perguntado antes sobre o processo formativo, eu acho que também entra nessa parte desse processo formativo feito entre pessoas pretas, que respeitam o meu corpo, que respeitam a minha memória, que chamam a minha memória para conversar. Vou citar de novo o Modé, em que a gente se senta para conversar sobre o espetáculo,
E aí juntam as atrizes e aí cada personagem tem um nome ligado à sua ancestralidade, a alguma ligação que você tenha. E aí as atrizes perguntam, qual o nome que você quer dar para sua personagem? Eu falei, não sei. Sabe que eu não sei? E aí eu começo a pensar. E aí vem o nome da minha mãe na cabeça. E aí eu pensei, eu acho que é esse momento. E aí a gente vai conversando juntas na casa da Ana Sé, estava rolando esse ensaio. E aí elas começam a pensar, que tal Verinha? Eu falei, eu acho que eu gosto. E aí nesse domingo agora, que foi o encerramento no Teatro Ziembinski, agora a gente vai para outro teatro, na Gávea, e aí eu teve um determinado momento, que para mim foi muito ancestral, em que a gente estava bem no momento de cantar da peça, em que eu olho para frente e vejo minha mãe ali presente. Para mim, se isso não é ancestralidade, assim, vendo ela me ver no palco com o nome dela, e aí a gente escreve nas folhas, que a gente vai catando ali mesmo, folha das árvores que cai, sim, a gente escreve a palavra Omodé e o nome das personagens. Eu até coloquei isso no meu Instagram. E aí eu escrevo o nome da minha mãe numa folha. E aí vê-la ali, me vendo aquela cena, vendo mulheres pretas, pessoas pretas no palco, recontando a sua história, sendo respeitadas, rindo, brincando, contando de ritual, contando de espiritualidade, contando de memória, brincando, sorrindo. Se isso não é um lugar em que eu possa de fato existir enquanto intérprete, eu não sei o que é, sabe? E para mim é pensar que ali o meu corpo se faz vivo, porque se faz vivo as minhas também, sabe? A minha mãe, as minhas avós, as crianças pretas que quando terminam no final, que aí as pessoas pensam assim, as crianças não percebem, já ouvi falar isso, as crianças não percebem a língua de sinais ali na peça. Nossa, a gente não concorda definitivamente, depois que a gente passou no Alô, na experiência. As crianças super curtem. As crianças curtem demais, né? Eu fui fazer uma contação de histórias na Maré, há um tempo atrás, no Complexo da Maré. E aí eu interpretei uma história e tinha que voltar no outro dia. E aí, no segundo dia que eu voltei, isso já tinha se passado uns 15 dias ou mais, tinha um menino na van, eu peguei a van no Norte Shopping e ia descer na Maré ali. Tem um menino que sentou na frente, com a mãe no banco da frente, e tá ele olhando para trás. E eu tô vendo ele falar alguma coisa que eu não estava entendendo. Mas eu falei assim, eu não conheço, então talvez fui deixando para lá. E fui deixando a história passar. Com o passar do tempo, na hora de descer, no ponto final da Maré, a mãe dele fala assim, desculpa, meu filho quer falar com você rapidinho. Eu falei, se o motorista da van esperar, eu super topo. Aí o motorista falou, a gente tá no ponto final, vocês podem ficar aí. Aí o filho dela, que é ouvinte, olhou pra mim e fez assim, oi. Aí eu falei, oi, você me conhece? Aí ele, sim, eu te conheço. Você contou histórias pra mim semana passada. Ai, na cabeça dele era semana passada, mas não era tão semana passada assim. Você contou histórias pra mim. Não é você? Eu falei, não sei, é? Fui brincando com as perguntas. Aí ele, sim, eu lembro da sua careca. Eu falei, então era eu mesma. Eu tinha unha colorida? Aí ele, tinha, você mesmo. Aí eu falei, poxa, que lindo, que bom que você lembra. Aí a mãe dele falou assim, não, que bom que ele lembra não. Ele contou boa parte da história pro tio dele que é surdo. Ai, gente. Aí eu falei, mentira, ela é. Ele chegou em casa contando a história com os sinais que você ensinou para o tio dele. E aí ele falou que agora quer que o tio dele organize a agenda dele para vir ver você contando histórias. Aí eu falei, olha, você, para mim, você, né? Para mim você deu o real sentido do que é, sim, contar e narrar histórias, de você conseguir, como a própria Tatiana diz, de você fazer com que as nossas histórias ganhem o mundo. Sim. Eu tenho conversado muito com uma parceira para mim de vida, que é a Suane Gonçalves, que a gente geralmente está junto nessas atividades que a gente faz. E aí a gente fica pensando, não é possível que a gente passe uma vida inteira fazendo um trabalho sem sentido, que é interpretar desse jeito, friamente, só como a entrega de um produto, só como um corpo ferramenta, como a gente tinha falado, sim, no preâmbulo, nos bastidores. Não é possível. E aí eu acho que os orixás são tão bons
que eles vão fazendo ventar e que aí vai fazendo a gente se encontrar com essas pessoas, com esses contadores, com esses poetas de slam, que é uma outra coisa também que eu sou completamente apaixonada e que, para além da paixão, é algo que eu vejo como que essas pessoas, esses poetas de slam, conseguem se afirmar por meio do corpo, impostando o seu corpo, colocando o seu corpo, mas também como que eles convidam a gente para fazer a poesia junto com eles. Quando tem um poeta aqui no centro do palco, da roda, e aí ele olha para a gente e fala, pô, vem para cá, conta aqui, narra aqui perto, faz a tradução aqui perto de mim. E aí eu vou pensando como que é possível. Tem um poeta que eu também sou muito apaixonada por ele, e de tudo que ele tem produzido de poesia, que é o Cota, que é de São Gonçalo. E aí a gente sempre se encontra por aí, e eu sempre vou falar dele e da 4O, que também é uma outra poeta também que eu sou apaixonada, que são dois poetas que provocam a gente falar assim, ó, na minha poesia você não é só intérprete, você faz algo a mais ali, você tá com a gente. E aí eu lembro de uma poesia que eu sempre falo também, que a gente estava interpretando, e o Cota pensa assim, eu vou fazer essa poesia em Libras, o começo dela em Libras. E aí ele lança o início da poesia em Libras em homenagem a mim, a Suane. E aí os surdos olhando isso, sabe? O quanto que é potente, é poderoso. A 4O também, que sempre é uma poeta da Zona Oeste e sempre chama a gente para perto, sabe? E quando a gente chega nos slams para fazer, eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa pensar, é que se a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista, machista, misógino, e por aí vai, e que quer matar os nossos corpos a todo instante, chegar no local para interpretar já é uma conquista. E aí, quando a gente chega nesse lugar, a forma como a gente é recebida também é importante. Com certeza. De você chegar e alguém falar para você assim, senta rapidinho, quer um copo d'água? Você quer ir ao banheiro antes de começar? Não, não começa agora não. Isso é tão cuidadoso para gente que é mulher preta, que não está acostumada a receber cuidados, e que eu recebi no Alô Narrativas, que me perguntaram, você quer café? Me ganhou aí. E aí são coisas da miudeza do dia a dia que a gente, enquanto intérprete, não está acostumado a receber. Esse cuidado, esse olhar mais generoso, mais afetivo, mais carinhoso, para um corpo que é visto como ferramenta, para quê? Sim. Para quê? Por que ter? E aí, quando a gente encontra esses espaços de respiro, em que a gente é tratada como pessoas pretas, que têm uma formação para estar ali na área, que têm pesquisado e pensado sobre o fazer, receber isso é algo que deveria ser algo já esperado, né? E eu queria entender, assim, o que você acha, né, que você conquistou ao longo desse tempo, dessa atuação que você já tem enquanto profissional, o que você acha, o que você está tirando disso e para onde que você também quer focar daqui para frente? Porque, assim, a gente começou falando muito da sua atuação, primeiro na interpretação no instituto, em aulas, né? Uma coisa que você ainda faz, mas agora como a sua vida se encaminhou também para os palcos, né? Para a interpretação de outros projetos mesmo, né? Seja um projeto cultural, ou um teatro, né? Ou um show. E eu queria entender com você se isso mudou um pouco a sua cabeça, se você agora está seguindo outros rumos, ou se você quer continuar também atuando na educação. Como que está aí a seus projetos de 2026? Tem uma companheira de pesquisa da UERJ que, assim que eu comecei a pesquisar sobre escrevivência, ela virava e falava assim, eu te vejo no teatro. Aí eu sempre falava assim, ai, para com isso. Teatro é só bom para ver, não é para estar lá. Eu falava isso. Olha ó, que coisa. E aí, hoje eu já me penso sentando para estudar teatro. Mas também eu me vejo muito nesse lugar. Eu não me vejo fora dos palcos. Não me vejo sem estar contando a minha história, de algum modo. Eu acho que o teatro, as rodas de slam, as contações de histórias é onde eu me faço respirar. E aí, sem isso, não dá para viver. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Herbert Said, que é companheiro da Tatiana Henrique, e aí eu estava falando para ele,
A gente estava fazendo algum serviço junto, e na volta, a gente conversando mesmo, porque eu sou uma mulher da conversa. E aí eu estava falando para ele que se me tirar a arte, eu não sei o que eu sou. Se tira de mim a arte, eu acho que não me sobra nada. Sobra a espiritualidade? Sobra. Mas ainda vai faltar. E eu acho que o meu corpo não vive com a falta, vive com a presença. E aí eu preciso da arte, preciso da espiritualidade, preciso disso para não sucumbir. Acho que tudo que vem acontecendo. Então, se você me perguntar assim, o que você quer para 2026? Muita arte. Principal, que venha muitas artes, mas que venha arte não no lugar de sobreviver. Não que venha arte num lugar de um serviço que eu preciso prestar, mas que venha arte num lugar desse, de vida, que eu te falei, sabe, de potência. Sim. E de criação também, né? Porque eu acho que a gente está falando muito sobre isso também, né? De trazer para perto nesse lugar de criação também, né? De fazer juntos. De fazer juntos. Porque, na realidade, eu aprendo isso também com a Tatiana Henrique, quando ela fala, você não está contando, eu não estou contando a história sozinha. Você está contando junto comigo. E ela falava várias vezes nessa mesma tecla, você está contando junto comigo. E toda final de peça, de espetáculo, de contação de histórias, ela me apresenta desse jeito. E aí, toda vez que ela me apresenta desse jeito, a Sheila está contando história junto comigo em Libras. E aí eu penso, eu sou muito boa nisso, né? Mas não sem modéstia nenhuma. Porque eu sei o caminho que eu caminhei para chegar até aqui e sei o caminho que eu quero trilhar para frente. E eu não aceito viver nesses espaços de arte, de vida, menos do que isso. Porque em outros lugares de morte a gente já vive, né? Então que a gente possa viver em 2026 e terminar meu doutorado também. Eu preciso terminar meu doutorado. Isso daí é um plano. Agora que eu lembrei aqui, preciso terminar meu doutorado, é o que eu quero fazer. E aí eu pesquiso no doutorado sobre a produção de narrativa de mulheres estudantes negras surdas a partir da produção de slam, de poesia falada. Essas estudantes da educação de jovens e adultos. E aí eu espero que isso também é um lugar de vida. Com certeza. Sabe? E se a gente prestar atenção, tudo que eu fui falando aqui nesse tempo que a gente está junto, gira em torno das escrevivências. Sim, exatamente. De contar-se a partir de contar as nossas histórias, as nossas memórias. Eu acho que é nesse lugar, Cecília, que eu me vejo viva, de contar histórias. Não qualquer história. Contar as nossas histórias, porque contar a história eu já conto, né? Então, para a gente já encerrar, né, esse papo, infelizmente, que está maravilhoso, mas Carol já está me cobrando. Eu queria saber o que você está agora fazendo, se a gente pode acompanhar o trabalho, se o pessoal pode assistir você, qual o projeto que você está aí finalizando 2025? Olha, tem muitos projetos. Vou tentar seguir a ordem. Tem a Casa de Todos, que está acontecendo na Caixa Cultural. Aos sábados tem contação às 4 horas da tarde, tem contação de histórias dentro de uma casa feita de crochê. Tem o Omodé, que vocês podem procurar qualquer informação no Instagram do Que Querer Infâncias. E também dia 23 de novembro vai ter no Ang, Caminhos da Liberdade, com a Obalufônica. Obalufônica. Pode procurar lá no Instagram, que aí vê o teatro, horário. Então, acho que são esses que eu lembro que vai ter daqui para o final do ano. Se tiverem outros, a gente pode acompanhar pelas minhas redes sociais. Sim. Geralmente eu posto ali também. Com certeza. Nas suas redes sociais a gente vai conseguir achar toda a agenda. Todos, vocês vão achando lá. Sheila, eu queria muito te agradecer. Foi maravilhoso conversar com você hoje. Foi maravilhoso te conhecer no Alô. E eu tenho certeza que, assim, é o que eu falei no dia que a gente terminou. A partir de hoje, você estará em todos os projetos que a gente fizer. Não largo mais. Então, muito obrigada por aceitar. A gente tem presente. Ai, adoro presente. A gente tem presente da Mulher Preta Soul, que são os nossos parceiros, a gente ama os produtos deles e eu espero que você goste. Ai, eu sempre amo, gente. Obrigada. Eu que agradeço a conversa, o convite, essa troca, a esse espaço para contar essas histórias que muitas pessoas não querem ouvir, mas que a gente sentou hoje aqui à tarde para conversar, para trocar.
para ouvir de mim, para ouvir de nós. Esse encontro, como eu também te respondi no dia, eu não largo mais de vocês não, porque encontros bons a gente carrega para a vida. E a Simone é uma pessoa que eu sou apaixonada. A gente sempre se encontra no meio das encruzilhadas, a gente se encontra. A FLUP, que vai acontecer semana que vem, quem puder vá. Tem uma programação linda, gente. E tem intérprete de Libras em todas as atividades. Enfim, é dizer que é isso, que eu fico muito contente em conversar sobre essa prática que é tão importante discutir. Ai, obrigada, eu tô muito feliz com a presente. Ai, pode. Eu preocupada que se eu posso abrir ou não. Pode abrir. Ai, eu sou viciada em caneca. Eu tenho uma igual, sou apaixonada. Gente, que linda! E são os símbolos que eu tatuo no corpo, né? Olha! Eu tenho essa tatuagem aqui, gente. Que linda! Já tem muito mesmo. Eu sou completamente apaixonada pelos adinkras. Eu vou tatuando vários aqui, ó. Olha que lindo! Tatuei aqui. Gente, se acertaram muito no presente. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado mais esse Convida. Na próxima já teremos Simone de volta. Mas é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.